Jesus. Irmãos, pedi para os irmãos abrirem a palavra de Deus em Mateus 14. Amém? Amém. Mateus 14, 24. E o barco já estava à distância de vários estádios da terra, no meio do mar, e era açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília, entre as 3 e 6 da manhã da noite, Jesus dirigiu-se até eles, andando sobre o mar. E os discípulos, vendo andar sobre o mar turbados, disseram: é um fantasma? E clamaram, cheios de medo. Mas Jesus imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Em seguida respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, ordena-me que eu vá ao teu encontro por cima das águas. Então ele respondeu-lhe: vem. E Pedro desceu do barco, andou por cima das águas e foi na direção de Jesus. Mas, sentindo a força do vento, teve medo e começou a afundar. E clamou: Senhor, salva-me. Naquele momento, Jesus estendeu a sua mão, segurando-o, e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando eles subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Podem se assentar. Senhor, é a tua palavra, Pai. É a tua palavra nesta noite, Jesus. Irmãos, eu tinha programado também para falar um pouco sobre Gênesis 16, não precisa abrir. Em Gênesis 16, 15, versículo 15 e 16, fala que Abraão tinha 86 anos quando Agar deu a luz a Ismael. E logo em seguida, pula para Gênesis 17, e é onde fala, que o Senhor aparece novamente a Abraão. Não precisam abrir, tá bom? Vou passar bem rapidamente por aqui. Em Gênesis 17:1 diz: tinha Abraão 99 anos. Em 16:15 ele tinha 86 anos quando Agar deu a luz. Tinha 99 anos quando apareceu Jeová e lhe disse: eu sou El Shaddai, o Deus suficiente. Anda na minha presença e ser íntegro. Eu fiquei me perguntando, e o Espírito Santo me direcionando, o que Abraão tinha com 86 anos, que depois já pulou para 99 anos. Existe uma lacuna de tempo aqui de 14 anos. E eu fiquei me perguntando: Senhor, por que o Senhor apareceu para Abraão depois com 99 anos e disse para ele: ser íntegro e anda na minha presença. Ser íntegro e anda na minha presença. Eu sou El Shaddai, o Deus suficiente. E aí eu fiquei me perguntando o que Abraão fez nesses 13 anos para o Senhor aparecer para ele. E o que Abraão duvidou? Eu já tenho um filho mesmo, foi isso que Deus me prometeu. Se eu tenho um filho, eu não preciso de muitas coisas mais. Ainda que o Senhor tenha prometido que o filho viesse de Sara. E Deus chega a Abraão e fala: ser íntegro e anda na minha presença. O que Abraão fez nesses 13 anos para o Senhor voltar para ele depois? 14 anos, perdão. Não, 13, né? Voltar para ele depois e falar: ser íntegro e anda na minha presença. Será que Abraão duvidou durante esse tempo, teve medo? Será que Abraão se culpou de algumas coisas, de não ter acreditado? Será que o filho era mesmo de Sara ou não era? E no versículo 3 de Gênesis 17, Abraão prostrou com o rosto em terra e lhe disse: quanto a mim, o Senhor disse a Abraão: constituirei contigo meu pacto e multiplicarei as suas... Constituirei o meu pacto contigo e multiplicar-te-ei sobremaneira. E Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe disse: quanto a mim, eis o meu pacto contigo, e serás pai de multidão e nação. Abraão se arrepende quando ele prostra o rosto em terra. A gente entende aqui que Abraão se arrepende do que ele viveu, do que ele fez. E o que eu queria conversar hoje com vocês, irmãos, é que existem dois sentimentos que me dominaram de verdade durante esse tempo que eu tive fora: medo e culpa. E é isso que o Senhor me deu muitas palavras lá durante esse tempo que eu tive fora, mas essa palavra o Senhor me deu na quinta-feira, porque foi quando eu entendi
eu entendi mesmo que se a gente não deixar o medo e a culpa de lado, a gente não vai ver a promessa de Deus se cumprir. Ainda que a gente pense que as coisas tenham se cumprido. Quando, voltando lá para Mateus, e pensa, vamos colocar Pedro e Abraão junto nesse momento, os dois tiveram culpa. Eu tenho certeza que quando Abraão prostrou o rosto dele em terra, a culpa tomou ele, mas o arrependimento veio e ali tudo foi cessado, porque o Senhor renovou o pacto dele com Abraão. E aí, o que eu quero dizer de culpa e medo, e eu vou dizer para vocês, irmãos, com temor no meu coração, mas com toda certeza que o Espírito ministra em mim, é que todos nós temos culpa. Todos nós temos medo. Não adianta falar, eu não tenho culpa de nada. O que eu estou falando hoje é assim, eu orei hoje de manhã, a gente se consagrou, a gente jejuou, amanhã eu não oro, terça eu não oro, quarta eu não oro. A culpa começa a se recair sobre mim. Uma culpa não de pecados que a gente já venceu neste mundo, mas uma culpa de, Senhor, eu não estou conseguindo, Senhor, eu não sei mais orar. E nisso Satanás vem começa a povoar nossa mente. Você não consegue mesmo, você não consegue, você não consegue, você não está fazendo o que Deus quer que você faça, você não é mais digna daquilo que Deus te entregou, você não é mais digno de tudo aquilo que Deus deu para você. A culpa começa a tomar conta, e quando a culpa vem, o medo se instala. Quando o medo se instala, o que acontece? Eu não sou mais salvo, eu não sou mais salvo. Ainda que a gente saiba que a salvação não é assim. Mas o medo se instala de uma forma que a gente começa a pensar, o que eu fiz? Eu não consigo mais, eu não consigo, eu vou parar. Assim como a Kelly falou, e glória a Deus pelo seu testemunho, Kelly, glória a Deus, glória a Deus. Você sabe do que Deus está falando aqui hoje. E quando o medo se instala, a gente já começa a pensar, eu não vou fazer mais nada, eu já não orei a semana toda, eu já não fiz nada, eu negligenciei os meus filhos, eu negligenciei o meu esposo, eu negligenciei a minha esposa, eu negligenciei os meus parentes, eu não sou o cristão que falam que eu sou. Irmãos, a gente precisa reconhecer a voz que vem de Deus e a voz que vem de Satanás. Muitas vezes a gente coloca a voz de Deus como a voz de Satanás na nossa vida. Deus está me lembrando agora de Samuel, quando Samuel pequeno ainda, e o Senhor chamava ele, que ele ia para o profeta e perguntava, me chamou. Ali Samuel ainda não sabia reconhecer a voz de Deus, mas ele aprendeu a reconhecer. E quando o medo vem e a culpa vem, que a gente entenda e a gente aprenda a reconhecer a voz de Deus. Eu ouvi durante esse 1 mês e pouco, praticamente todos os dias, você precisa acalmar suas emoções, para que a voz do Espírito possa se sobressair sobre você. Todos os dias eu ouvi a mesma frase. Todos os dias. Alguns dias eu conseguia deixar a voz do Espírito se sobressair. Mas eu vou dizer para vocês, 90% eu deixei a voz do medo tomar conta. Eu deixei a voz da culpa tomar conta. Ainda que eu tivesse uns devocionais assim extraordinários, Deus me levou assim algumas experiências com Ele assim sobrenatural. Mas só hoje eu estou dando valor àquilo que Deus me entregou naquele tempo. Só quinta-feira que o Senhor me mostrou que, filha, olha o que eu te entreguei nesse tempo. Foi um tempo curto, mas para mim parece que foram anos ali. Parece que não tinha fim o sofrimento. Eu vivi literalmente no deserto. E eu comecei a me culpar, porque eu ficava, Senhor, o Senhor está falando comigo. Porque todas as vezes que eu falava com o pastor, ou que eu falava com aquele, eu falava, eu não posso falar que Deus não está falando comigo, porque Ele fala comigo todos os dias. E quantas vezes a gente busca isso, né? Senhor, fala comigo, fala comigo. Irmãos, eu passava uma playlist assim, eu falava, Senhor, fala comigo. Quando eu colocava um louvor aleatório, Deus falava comigo. Eu abria a palavra, Deus falava comigo. Eu abria o devocional, Deus falava comigo. Alguém me ligava, Deus falava comigo. Eu estava na tribulação, falando, Senhor, acalma minhas emoções. Alguém me ligava. Deus era certeiro, assim, ó, era o tempo inteiro, Deus ali comigo, Deus ali comigo, Deus ali comigo. E eu vou dizer, eu fui ingrata com Deus. Porque eu poderia ter entregado mais, eu poderia ter estado mais presente com Deus também, na vida de outras pessoas. Mas eu aprendi uma coisa, eu não vou deixar a culpa me dominar. O que foi, foi. O que o Senhor me entregou lá, Ele pode me entregar aqui também. E que possa passar adiante. Voltando para Mateus, quando o vento está lá, o vento está forte, está muito forte ali. O vento já estava lá, já estava instalado. Vocês conhecem a passagem, é uma passagem muito conhecida. Quando eles vêm lá, que eles acham que é o fantasma, eles falam,
é um fantasma. E quando o Senhor fala, não, sou eu vou só parafrasear aqui um pouquinho. Sou eu, venham, sou eu, se acalmem, né? Mais ou menos Jesus quis dizer isso. E Pedro, ousado, porque nós somos ousados, né? Nós somos, Senhor, me usa, envia-me, eis-me aqui. Irmãos. Cuidado. Glória a Deus. Cuidado. Eu falo que é verdade aquilo que a gente não ora como convém, né? Mas amém, Deus sabe de todas as coisas. E aí Pedro, ousado lá, aqui, Senhor, eu vou andar sobre as águas, porque eu posso, porque eu sou espiritual, não é? Não é assim que às vezes a gente se sente? Ou a gente se sente tão diminuído, mas tão diminuído, Senhor, eu não consigo pôr meu pé para fora, como os outros discípulos estavam. Pedro não sabe nem o que está fazendo. Por que Pedro quer ir lá na frente? Por que Pedro quer ir pregar? Por que Pedro quer ir orar com outra pessoa? Por que, Mariluce? Por quê? Por que quantas vezes o Senhor te chamou e você não levantou, você não saiu do barco? Que a ousadia que Pedro teve naquele dia se instale em você hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta o teu altar. Levanta o altar que Deus pede para você há muito tempo levantar. E Pedro sai lá e ele vai com ousadia mesmo. Com a ousadia que a gente tem quando a gente levanta no domingo, que a gente chega lá, não, Senhor, hoje pode me usar, Senhor. Quando o Ednei entra no Uber, eu tenho certeza, quantas vezes você não falou, não, Senhor, me usa, aí vem um atribulado lá, já era. Você afunda. Não é assim? Quantas vezes a gente adentra dentro da nossa casa, a gente fala assim, não, Senhor, hoje nenhuma seta vai me atingir. Eu estou no meu trabalho, hoje nenhuma seta vai lançar sobre mim. Mas é certeira, assim, quando você entra, quando você põe o seu pé assim, ó, Satanás já vai direto. Já usa, você só tem que colocar na sua cabeça, Senhor, não é a pessoa, Senhor, é Satanás através da vida dela. Mas aí, irmãos, a seta se instalou. E até você colocar os seus pés e subir de novo, você vai gritar, Jesus, salva-me. Salva-me porque eu não consigo mais. E aí Pedro está lá, a gente está lá, ousado. Eu quero que vocês entendam que toda vez que eu falar de Pedro, eu estou me referindo a cada um de vocês aqui, estou me referindo a mim também. Primeiro a mim, depois a vocês. E aí Pedro começa, eu vou, e ele começa a andar, A palavra não fala que a gente vê as historinhas, as ilustrações, a gente entende que Jesus está a uma certa distância, é tanto que confundem ele com um fantasma. E ele vai. Então a gente acredita que ele andou um pouco, e ele andou um pouco, e ele foi, e o vento bateu. Só que a palavra diz que o vento já estava antes, não estava? O barco já estava, eles já estavam praticamente dizendo que eles tinham naufragado ali. Se o vento já estava batendo antes, por que quando ele viu Jesus e o vento bateu de novo, ele não confiou? Porque a gente olha para as circunstâncias. A gente deixa de olhar para Jesus todas as vezes. Todas as vezes. E naquele momento que o vento bateu, Pedro titubeia ali um pouco, e aí ele começa a afundar. Naquele momento que ele começa a afundar, eu imagino que Pedro deve ter pensado, já era. Acabou. Eu vou morrer. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes a gente não pensa, eu vou morrer, eu não aguento mais, eu não consigo. Eu já não orei essa semana mesmo, eu já não li a palavra essa semana mesmo, para que eu vou continuar lendo? Para que eu vou continuar orando? Mas esse louvor hoje, eu tenho um costume assim com Deus, né? Senhor, continua confirmando a palavra até o final. E esse último louvor da oferta hoje foi a confirmação final mesmo. Se a gente crê em um Deus que anda sobre as águas, que abre o mar, que faz cair maná do céu, que tira a água da rocha, por que eu não vou acreditar que Deus me faz andar sobre as águas? Por que eu não vou acreditar que Ele pode me dar minha aposentadoria? Por que eu não vou acreditar que Ele pode restituir a minha filha para a casa do Senhor, restituir os filhos de vocês? Por que eu não vou acreditar que a Olívia vai ser uma grande profetisa do Senhor, uma grande ministra na casa do Senhor? Por que eu não vou acreditar que Ele pode me curar de qualquer enfermidade? Irmãos, eu vou falar uma coisa, com uma dor no meu coração, a gente não acredita. A gente acha que acredita, mas a gente está igual Pedro. Eu vou lá, eu sou ousada, eu sou corajosa, eu vou. Mas quando a tribulação vem, Senhor, me tira daqui. Senhor, tira esse enviado de Satanás do meu carro.
Ah, Senhor, não deixa mais as setas entrarem dentro da minha casa. Senhor, não permita que Satanás use a boca da minha filha, dos meus entes queridos, dos meus amigos, Senhor. Não permita mais que Satanás se instale no meu serviço. Não permita mais que ele tome a direção dos pacientes aonde eu vou estar. Não permita mais, Senhor. Eu estou lendo a sua palavra. Vamos colocar agora que você está orando todos os dias. Que você está lendo a palavra do Senhor todos os dias. Mas ainda assim, você não conheceu o Jesus da Bíblia. Você ainda não conheceu o Deus que se manifesta aqui. Nós somos emocionais. Nós precisamos parar de ser emocionais para sermos racionais diante do Senhor. O medo paralisa tanto a gente e a culpa do passado, das coisas, que a gente começa a perder todas as bênçãos que o Senhor entrega. Meu aniversário foi quinta? Foi quarta vez? Sexta? Foi na sexta. No ano passado eu contei pra vocês aqui que tinha acontecido um episódio também no meu aniversário. E aí não foi um dia feliz. E aí eu tava no aeroporto, tava conversando com a Kelly, a gente tava terminando uma campanha e conversando com ela. E aí eu tava terminando de orar e falei pra ela, eu tô com raiva. Você sabe por que eu tô com raiva? Porque mais uma vez eu tô voltando pra casa, era pra ser o dia mais feliz da minha vida. E eu tô triste. Porque aconteceram diversas situações que me envergonharam, me colocaram assim, ó, numa posição de tanta vergonha, tanto medo, assim, de exposição da minha vida, que eu comecei a me perguntar, eu falei, Senhor, aonde o Senhor está nisso? O pastor orou, não sei se vocês sabem, ele fez uma campanha de 3 dias, glória a Deus. E a campanha dele foi para que, se não fosse para eu ficar lá, que o Senhor colocasse muitos espinhos. Irmãos, não teve espinho. A gente vê aqui, eu tinha uma família, tem uma família em Campinas que eles tinham um roseiral. E a gente sabe que as rosas todas têm muitos espinhos. Imagina você passando no meio do roseiral, sendo rasgado por todos os espinhos. Foi o que aconteceu comigo na última semana. Todos os lados, todos. Não tinha um lado que eu podia olhar e falar assim, não, aqui tá dando certo. Não tinha. Só que ele falou que ele orou assim, Senhor, coloque espinho, mas que ela possa voltar honrada. E aí eu comecei a falar pra ela, eu tô com raiva porque eu não tô feliz, era pra eu estar muito feliz. Satanás conseguiu roubar mais uma alegria minha. Satanás não tem permitido. Eu fui promovida 2 vezes no serviço, eu não consegui ter alegria por conta dos outros. Eu fui pra Bahia ainda com medo, era pra eu ter ido feliz, eu não fui. Eu não voltei feliz. Depois do meu aniversário que eu consegui entender algumas coisas. E aí eu falei, eu tô com muita raiva. Eu tô com raiva de Satanás, porque ele roubou mais uma vez a minha alegria, a minha felicidade. Eu ansiei estar com a minha filha no meu aniversário, eu ansiei estar com a minha família. E mais uma vez eu naufraguei como Pedro. Só que eu esqueci de gritar, Jesus, salva-me. Ainda que eu estivesse gritando com a minha mente, com o meu coração eu não estava gritando. E aí eu peguei e cheguei aqui, a Kelly me buscou, vim direto para a casa do pastor. E aí, quando o pastor disse lá, mas eu orei para que você voltasse honrada, no meu coração na hora, eu falei, Senhor, como que eu voltei honrada se eu estou com tanta vergonha? Eu não cometi nada de errado, mas eu estou com tanta vergonha de tudo que aconteceu lá, das coisas que falaram para mim, do que aconteceu no trabalho que não foi culpa minha, mas ainda assim a culpa se recaiu sobre mim, aos olhos dos outros. E aquilo ficou no meu coração assim, eu não falei nada para eles, e guardei para mim. Isso foi na quarta que eu voltei, na quinta fiquei bem. Quando foi na sexta, meus irmãos, olha, vou falar para vocês, era para ser um dos dias mais felizes da minha vida, porque era meu aniversário. Mas já começou na madrugada. Satanás começou a me perturbar, me derrubar assim de uma maneira. E eu orando, e eu clamando. E eu abria a palavra, e eu lia, e eu repreendia, eu amarrava. E nada. Quando deu meio-dia, eu falei, eu vou chamar reforços, porque eu não estou aguentando mais. Eu estava sucumbindo no dia do meu aniversário. Eu falei, eu não aceito. Aí eu liguei para Kelly e falei, tem como a gente orar um pouco? Ela até perguntou, você não vai para oração à noite? Eu falei, eu vou. Ela, não, então peraí que a gente já ora. Foi a hora que a gente começou a orar. E aí a gente começou a repreender. E aí foi quando o meu coração começou a se acalmar. E aí o Senhor falou para mim, mais uma vez, Satanás roubou a sua felicidade. Mais uma vez, você naufragou como Pedro. Mais uma vez, você foi ousada, disse eu vou. Mas mais uma vez, você deixou as emoções te dominarem.
E eu ficava pedindo a ministração da Kelly aqui, naquela ministração que ela fez falando sobre as emoções. Quando que a gente vai acessar o Espírito, irmãos? Quando a gente vai ter essa ousadia de falar, Senhor, eu rompi a minha carne. Eu acredito aqui que todos nós já rompemos com a carne aqui, em nome de Jesus. Mas as emoções, irmãos, essa é difícil de ultrapassar. É muito difícil. Pedro agiu na emoção. Pedro agiu pela fé dele, sim. Mas quando o vento balançou ali, quando Satanás balançou no meu ouvido, irmãos, foi tão difícil, tão difícil. Eu juro para vocês, eu não sei se vocês já sentiram isso, mas é uma dor tão grande, mas tão grande, de rasgar a alma. É uma dor que você se prostra nos pés do Senhor e você clama e aquilo não sai. Sabe que eu lembrei que Jesus é batizado em um versículo, né? Eu não vou lembrar agora, mas acredito que seja em João. E o Senhor, a pomba repousa sobre o Espírito Santo de Deus, repousa sobre ele e diz, és meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer, parafraseando aqui. E no versículo seguinte, Jesus está o quê? Sendo tentado por Satanás. Se Jesus aconteceu isso, quem dirá conosco? Quem dirá conosco? Eu sou tentado pelo quê? Pela falta de dinheiro? Eu sou tentado porque eu não consigo controlar os meus impulsos dentro de casa? Porque ainda que eu controle os meus impulsos com os meus filhos, com o meu esposo, com a minha esposa, ainda assim a minha mente está, sai daqui, se afasta de mim. Do que adianta eu calar a minha boca se a minha mente e o meu coração não estão ali? A gente precisa aprender a lançar bênçãos sobre os nossos quando Satanás lança a seta sobre nós. A gente tem que repreender sim, a gente tem que amarrar, a gente tem que fazer tudo isso, mas a gente tem que aprender a abençoar também os nossos. E aí a gente orou, né? Eu vou meio que ficar indo e voltando. A gente orou e aí nisso eu até falei para ela, vou fechar a porta, porque senão os cachorros vão começar a subir aqui, eles começam a tipo, brincar assim. E quando eu abri a porta, a Juana tinha chegado da escola, eu não tinha encontrado ela ainda. E aí a Kelly falou assim antes para mim também, ela falou assim, agora você vai fazer uma coisa. Eu já tinha lido todas as mensagens de vocês, tudo de todo mundo. Ela falou assim, você vai ouvir o que todo mundo te mandou e vai ler de novo o que todo mundo escreveu para você. Para você lembrar como você é amada. E aí, quando eu desliguei o celular assim, a Juana veio, mas ela me deu um abraço tão gostoso. Ela pulou literalmente em cima de mim. Eu estava sentada, eu até caí para trás na cama. E ela falou assim, mãe, eu te amo tanto. Eu te amo tanto. Eu estou tão feliz que você está aqui no seu aniversário. Eu queria fazer alguma coisa com você. E aí eu ia ficar em casa mesmo. Já estava tipo, como a gente fala, eu estava bagaçada. Aí eu falei, então vamos almoçar. Eu tenho que ir no Andorinha mesmo comprar algumas coisas. Vamos almoçar fora. Aí ela, não, vamos. E ela começou a contar, porque a gente conversa muito, eu e ela. E ela começou a contar e eu fiquei olhando assim, ela falando aquele 1 milhão de coisas que adolescente fala sem parar. E aí eu olhei e falei, oh Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor, porque eu voltei honrada. Eu voltei honrada pela minha família. Eu fui encontrar minha mãe no serviço dela, porque eu estava muito temerosa, porque eu fiquei, Jesus, a minha mãe vai acabar com a minha raça, porque eu larguei o emprego, porque eu abandonei tudo. A minha mãe me deu um abraço tão gostoso. Ela disse, filha, eu te amo. O seu tempo lá acabou. Acabou. E foi o que eu ouvi muito também, o seu tempo está acabando. Aguenta só mais um pouquinho que seu tempo está acabando. Irmãos, para vocês pode ter sido só 1 mês e meio, mas para mim, Deus sabe como foi. E aí, quando eu vou voltar para Pedro, quando Pedro dizia, eu vou, e aí ele começou a afundar, e Jesus olhando ele, Jesus já sabia que Pedro iria afundar. Eu acredito que naquele momento que ele afundou, foi naquele momento que a gente muitas vezes grita com os nossos filhos, grita com o pessoal da nossa casa. E aí Pedro já estava afundando, falando, já era, eu não orei, eu não li a palavra, quem sou eu para ser usada pelo Senhor? Quem sou eu naquela igreja, que ninguém nem me olha às vezes? Quem sou eu que eu entro lá e os irmãos me abraçam, mas eu sei o que eu passo aqui? Eu não quero ser uma falsa cristã, é isso que a gente pensa o tempo inteiro. Mas isso é uma mentira tão grande de Satanás, irmãos, porque a partir do momento que a gente recebeu Jesus,
como Senhor e Salvador, a gente foi batizado, a gente aceita cada palavra que penetra no nosso coração aqui, a gente vai mudando de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Tem pessoas que conseguem enxergar mais a nossa mudança, tem pessoas que nunca vão enxergar, porque elas sempre vão ser aquela seta na nossa vida. Então que a gente pare de olhar para essas pessoas. E muitas vezes, irmão, a gente precisa se afastar mesmo. A gente acha que a gente tem o dom de converter as pessoas. A gente acha que a gente tem o poder de falar, não, Jesus vai curar, vai transformar. Mas existem coisas na nossa vida que precisam ser fechadas, para que o medo e a culpa possam ir embora também. E aí quando Pedro está lá, ele já negligenciou todo o ministério dele, ele já não consegue mais fazer nada, ele não consegue, eu queria tanto estudar, eu não consigo mais estudar, eu não consigo mais fazer o que o pastor me pede. Quantas vezes a gente negligenciou as apostilas? Um ano, eu não esqueço, que vergonha, 1 ano para fazer 12 apostilas. 1 ano. E aí eu fiquei pensando, a gente negligencia, não estou dizendo só os estudos seculares, mas eu estou dizendo os estudos da casa do Senhor também. Quantas vezes a gente poderia estar fazendo um curso, tendo a oportunidade de estar lá aprendendo mais o Senhor, mas eu não consigo. A nossa cabeça é só isso, eu não consigo. Irmãos, que a chave vire hoje na vida de vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e a partir de hoje, toda vez que vocês pensarem, eu não consigo mais, eu vou parar, eu não aguento mais que as pessoas falam de mim, eu não aguento mais, às vezes, ser maltratado, ser maltratada, que todas as vezes você vai falar, o sangue de Jesus desceu na cruz por mim, e eu vou conseguir, porque é o Senhor que está através de mim, não sou eu sozinha mais, é o Senhor que está comigo. Às vezes a gente tem uma tristeza tão grande na nossa alma, tão grande, que a gente não consegue dar um passo, a gente não consegue ver nada na nossa frente. E foi uma das coisas que eu falei também nesse tempo, eu falei, eu não consigo ver propósito, eu não consigo ver mais nada aqui, eu não consigo. Só que se a gente parar, se um dia eu parar a contar para vocês, desde o primeiro dia, aliás, quando eu estava no avião, Deus já estava mudando pessoas, indo embora para lá, Deus já estava começando a mudar, assim, restaurar amizades, restaurar pessoas, sentimentos. Deus começou a moldar minha família, começou a mudar tudo, assim, começou a mexer em várias coisas, sentimentos que eu tinha de rejeição, sentimentos que eu tinha, o Senhor tratou muito o sentimento de abandono e solidão comigo, vem tratando ainda, irmãos, mas me tratou de uma maneira assim, ó, eu lembro que há um bom tempo já eu orava para o Senhor, Senhor, que eu não seja dependente de pessoas, que eu seja dependente do Senhor. A senhora então peraí, que eu vou te levar ali um pouquinho, para você entender o que significa isso. Mas é tão bom a gente estar em comunhão. Eu amo a minha família, eu amo demais. E eu amo demais essa casa. Eu amo tanto, que queima no meu coração de uma maneira assim, que toda a dor que eu senti naquele dia, hoje, quando cantou aquele louvor, esqueci o nome, Corpo e Família, nossa, eu falei, deu um sentimento de gratidão tão grande, porque no domingo passado, eu estava numa maior tribulação, uma tribulação que vocês não têm noção, o pastor até falou, ele me ligou de volta quando acabou o culto, ele falou assim, você não estava bem. Eu falei, eu não estava, eu estava sendo atribulada desde a sexta-feira, e foram só piorando as coisas, mas o que eu entendi era que eu não conseguia clamar como Pedro, Senhor, salva-me, 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 eu só ficava, Senhor, me ajuda, a minha oração era essa, Senhor, me ajuda, eu não aguento mais, Senhor, me ajuda, eu não aguento mais, Senhor, me tira daqui, me tira desse sufoco. Só que todas as vezes que eu falava isso, eu falava, não, peraí mais um pouquinho, eu ainda não vou estender a minha mão, eu estou com você, mas eu ainda não vou estender a minha mão. Irmãos, pensa hoje no pior problema que você acha que você tem, pensa só um pouquinho, seja financeiro, seja na família, seja alguma coisa que você queira. Se o Senhor ainda não estendeu a mão dele, ele está com você, mas se ele não estendeu a mão dele é porque ainda não é o tempo. Quando eu parei de falar, Senhor, eu não quero ir embora mais, ainda que meu coração, às vezes falava, não, eu queria ir embora, mas a minha boca, e eu até tinha aceitado ficar, eu aceitei, eu falei, não, Senhor, se é isso que o Senhor quer, então tá bom, eu vou ficar, só que nem por isso os problemas não deixaram de vir, porque o pastor é para pôr espinho. E aí, por conta disso, mas eu entendi que eu tinha que ficar e cumprir o tempo de Deus ali. E aí foi na hora que eu falei, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me, porque eu tô aqui. Eu tô disposta. Se precisar ir para algum lugar mais, eu vou. Se precisar ficar mais um tempo, eu vou ficar.
mas me salva desse sentimento, porque eu não estou aguentando mais. Eu sabia que eu não ia sucumbir, eu sabia. Mas no meu íntimo eu achava que eu iria, porque é isso que a gente pensa, eu vou sucumbir, a minha casa está desmoronando na minha cabeça. As minhas finanças estão indo por água abaixo, estou falando num contexto geral agora. As minhas finanças estão indo por água abaixo, eu preciso de um emprego, eu preciso de uma provisão, eu preciso que a minha família se converta para que as coisas mudem. Eu preciso que a minha filha cresça um pouco mais para que as coisas mudem. Eu preciso. Deus não precisa do nosso preciso. Ele precisa do nosso coração. Ele precisa que a gente diga só: Senhor, salva-me, salva-me, ó Deus. Salva-me, Senhor. O Senhor levou a culpa na cruz que não era minha, que não era sua, que era minha. O Senhor levou toda a minha culpa naquela cruz injustamente. O Senhor sofreu medo. Por que eu não vou sofrer? O Senhor foi envergonhado. O Senhor ficou nu, ficou exposto. Por que eu não vou ser envergonhada? E ainda assim, eu dizia: Senhor, me ajuda. Mas a partir do momento que eu troquei a minha fala, que eu falei: Senhor, salva-me. Salva-me, ó Deus. Salva-me. O Senhor veio por sobre as águas. E o Senhor me salvou daquele lugar, irmãos. Glória a Deus. O Senhor me salvou. E eu agradeço a oração de cada um mesmo. O vento estava muito forte, o vento batia. Pensa no vento hoje na vida de vocês. O que você quer nessa noite? Qual é o maior desejo do seu coração? Você quer o quê? Você quer uma pessoa para viver junto com você? Você quer a restauração dos seus filhos? Você quer a restauração do seu marido? Você quer a restauração dos seus sobrinhos? Restauração dos seus irmãos? Aos nossos olhos as coisas são tão impossíveis. Como eu falei, Pedro estava ali naufragando, e é assim que a gente se sente hoje, cheio de culpa, cheio de medo, cheio de incertezas. Jesus, será que você vai me salvar mesmo? O que eu preciso fazer para poder mudar tudo isso? Eu já sei, se eu comprar um caderno legal, eu posso fazer um devocional melhor. Se eu tiver uma caneta legal, um livro, eu preciso ler um livro. Aí eu vou fazer uma coisa mais legal. Se eu tiver uma Bíblia nova, aí eu vou conseguir fazer o que eu preciso fazer. Porque essa versão eu não gosto. Eu queria ter outra versão. Irmãos, a gente precisa de tão pouco para acessar o Senhor. Tão pouco. A gente não rasga mais as nossas vestes como antigamente. Mas enquanto a gente não rasgar o nosso coração, a gente não vai mais acessar o Senhor. O véu foi rasgado, como eu costumo sempre falar isso, o véu foi rasgado. Mas a gente não vai ao lugar santíssimo porque não quer. A gente ainda fica ali, com aquelas pessoas, perdão, eu não sei o nome das pessoas, pastor, mas que seguravam ali os profetas, para que se caso eles fossem consumidos, que puxassem eles. A gente ainda fica ali segurando a cordinha dos profetas. Até quando a gente vai segurar na corda do pastor? Até quando a gente vai ficar esperando pelos outros? Pedir reforço é muito bom, irmãos. Que nem eu falei para vocês, eu orei a madrugada, eu orei a manhã inteira, eu orei, eu jejuei, eu li. Chegou uma hora que eu falei: eu não consigo mais, Senhor, eu vou ter que pedir reforços. Foi quando eu liguei para ela e falei assim: eu preciso de ajuda. E aí a gente orou, e aí é onde entra aquela palavra que fala que é bom que andem, né, juntos, para que se um cair o outro consiga levantar. Mas, irmãos, antes disso, a gente precisa aprender a viver com o Senhor. A gente precisa aprender a viver só para Ele. Clamar aos pés da cruz primeiro. Depois a gente chega. Não ser orgulhoso também. Mas depois a gente chega e fala: eu não estou aguentando mais não, pastor. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui, Kelly. Me ajuda aqui, Virgínia. Me ajuda aqui, pastor Ed. Me ajuda aqui. A gente não tem que ter vergonha. Porque se Pedro não tivesse clamado naquele dia: salva-me, Senhor, ele teria morrido. Ainda que ele tivesse dado um passo de fé, ele teria morrido naquela noite. E aí as dúvidas permeiam a gente, entram no nosso coração, e a gente começa a se questionar do que o Senhor pode fazer por nós. Mas, irmãos, eu vou terminar essa palavra, e eu não sei, eu acredito que, eu espero em nome de Jesus que o Espírito Santo tenha ministrado o coração de vocês, assim como ministrou no meu. E que vocês possam entender que a dúvida, o medo e a culpa não vem de Deus.
Ainda que Jesus tenha vivido tudo isso, não vem de Deus. Se és verdadeiramente o Filho do Homem, faça com que essas pedras se transformem em pão. Nem só de pão o homem viverá. Nem só da palavra dos outros vocês viverão e eu viverei. Essa é a palavra que a gente tem que viver. Não importa a versão, irmãos. Não importa o que você tem na sua casa. Não importa se você tem que fazer um devocional lindo. Não importa. Deus sabe de cada palavra que vem do teu coração. Não importa. A gente tem que parar com isso. E se? Por que comigo? Por que só fulaninho faz as coisas? Por que só acontecem as coisas na vida do outro? A gente tem que deixar as setas de Satanás de lado. A culpa e o medo não pode mais ser o protagonista da nossa história, irmãos. Se eu não tivesse virado a chave no meu aniversário mais uma vez, ainda assim, como eu falo, eu tenho uma aliança com o Senhor, porque eu desisti muitas vezes do Senhor. Mas eu fiz uma aliança com Ele e eu não desisto mais. Ainda que doa. Ainda que eu fale, eu não vou aguentar. Eu sei que eu aguento, a gente sabe que aguenta. Mas a gente tem que expressar, né? Mas ainda que a gente pense que não vai aguentar, a gente aguenta. Usa as ferramentas que você tem em casa. Usa tudo aquilo que o Senhor te deu. Quantas vezes o pastor Ed, o pastor Marco Antônio posta as coisas lá e a gente não dá nem importância. Às vezes a gente está em casa sem fazer nada. Eu estou desempregada agora. Alguns de vocês ficam em casa também. E o que a gente tem feito com o nosso tempo? O que a gente tem feito para depois a gente gritar: Senhor, salva-me. Salva-me. E quando a palavra continua aqui e falam: e quando eles subiram para o barco, o vento cessou. Pedro, como vocês acham que Jesus e Pedro voltou para o barco? Acredito eu que andando sobre as águas. Pedro andou sobre as águas ou não andou? De alguma forma ele andou. Só que a diferença foi que depois eles disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A diferença foi que na volta ele voltou com Jesus. Ele voltou segurando na mão daquele que salvou ele. Irmãos, a gente não pode ser hipócrita de falar que Jesus salva a gente se a gente não crê que Jesus salvou. A gente não pode ser mais hipócrita de dizer: Senhor, eu faço, eu quero. Como eu ouvi também, e olha, você viu tanto pra mim, é o que eu falo, assim, eu tenho um costume assim, um costume não, é algo que eu falo que é até bom, assim, vou considerar como uma qualidade minha. Você pode me falar que eu tô errado. Vai doer ali, na minha cabeça eu posso até falar: não é assim, mas eu vou meditar e eu vou ouvir o que você me falar. E foi quando eu ouvi, que eu fiquei ali, eu falei assim: não, eu vou obedecer, eu vou fazer porque eu vou obedecer. Não, você não tem que ser obediente, você tem que fazer de coração. A obediência vem quando a gente ama. Eu ouvi também uma frase esses dias na administração que eu estava ouvindo, que a obediência ela é instantânea. Quando a gente fala para os nossos filhos assim, quando você fala: Olivia, vai tomar banho, e a Olivia fala: já vou, ela não obedeceu. Quando os nossos pais, os nossos filhos, ou alguém do nosso serviço, ou alguém qualquer pessoa, quando o pastor fala: faz tal coisa, se você não faz de imediato, você não obedeceu. Ainda, a não ser que você tenha uma justificativa para aquilo não ser de imediato. A obediência ela é imediata. E se a obediência ela é imediata, o nosso coração tem que estar junto. Se ele não tiver, não adianta. Não adianta ser obediente com rebeldia no coração. Não adianta. Não adianta você querer subir nesse púlpito, eu querer subir nesse púlpito e falar o que Deus quer. Deus me livre, Senhor. O Senhor sabe como eu tenho temor de vir aqui e falar o que eu quero, e de vir aqui e falar aquilo que está escrito aqui como uma palavra qualquer. Senhor, me livra de ser só obediente, mas que eu possa ter temor e o meu coração centralizado no centro da tua vontade. Que vocês hoje, e que eu também, que a gente possa imergir como Pedro andou sobre as águas, gritando: Jesus, salva-me. Mas Senhor, peraí, o Senhor já me salvou na cruz. O que eu preciso mudar hoje para tirar essa culpa e esse medo de cima de mim? O que eu preciso fazer? Eu já cansei de clamar sozinho? Quem vai ser o irmão que eu vou chamar para me ajudar? Aonde eu vou pedir reforços? Eu tenho corpo, a gente cantou aqui. Somos corpo assim bem ajustado. Se somos bem ajustados, por que a gente não pode clamar um ao outro? Por que a gente não pode pedir socorro?
ainda que seja um pastor, ainda que seja uma diaconisa, ainda que qualquer unção que tenha sido derramada sobre você, não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. A gente tem que pedir reforços. Jesus salvou Pedro e colocou ele aonde de novo? Dentro do barco, junto com os outros. Eles pararam ali. Pedro continuou caminhando com Jesus sobre as águas sozinho? Não. Ele continuou andando com os 12. Aqui somos em 8, 9 com o pastor. E que a gente possa estar no barco, ainda se a gente precisar caminhar com Jesus sobre as águas. Glória a Deus, que o milagre aconteça. Mas antes, que a gente saiba também que a gente pode pedir para o Senhor parar o vento dentro do barco. Que a gente não viva só de milagres, irmãos. Que a gente não viva só de testemunho bonito. Mas que a gente viva intensamente com o Senhor. Eu não quero ser daquela, eu tenho certeza que vocês também não, daquelas que o Senhor olha e fala: quem é você? Aparta-te de mim que eu não te conheço. Vamos deixar o caderno bonito de lado, o devocional bonito de lado, aquela palavra, aquela versão que eu não gosto, que não é legal de lado. Tudo vem da palavra do Senhor. O celular está aí. Se a sua versão não é a que você gosta, seu celular está aí, com 1 milhão de versões para você colocar lá. Qual é a desculpa? Mas nada substitui a Bíblia física, em nome de Jesus. Mas que você pega a versão que você melhor entende, que não seja só letra, mas que seja o Espírito também. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade.